Você tem ideia de quando, onde e como se detectou um terremoto pela primeira vez? Pois bem, a história que eu vou contar se passou na velha China e, para melhor caracterizá-la, vou fazer a apresentação junto a móveis e objetos chineses, alguns bem antigos. Nessa parede aqui aparecem alguns fósseis que não têm nada a ver com essa apresentação e talvez um dia falarei sobre eles. No entanto, sob essa mesa tem uma miniatura do sismoscópio, que é um instrumento que detectou o primeiro terremoto. Falarei como funciona e, mais ainda, comentarei da sua versão moderna, que está funcionando e detectando terremotos. O surpreendente dessa história é que esse instrumento foi construído no século II. Isto mesmo, estou falando do ano 132 depois de Cristo. E isso se torna mais interessante porque, se levarmos em consideração, os primeiros instrumentos confiáveis para registrar terremotos apareceram no Japão somente no final do século XIX, ou seja, coisa de 100 anos atrás, né? Então, estamos comparando fatos de um século versus fatos de 19 séculos. Aí eu pergunto, que mágica foi essa? Como se conseguiu detectar um terremoto há tanto tempo atrás? Claro, não houve mágica nenhuma, e sim um notável personagem atrás disto. Então é com prazer que eles apresentam o sábio Zhang Heng. Zhang dominava várias áreas do saber e também era um inventor. Uma de suas tarefas na corte do imperador An Ti era prestar atenção nos terremotos. Mas qual a razão disso? Por que o interesse por terremotos? Sabemos que a China é abalada por sismos desastrosos, mas existiria algo atrás disso? Vamos ver o que o povo chinês pensava a respeito de terremotos no tempo de Zhang Heng. Para aquela gente, terremoto era um acontecimento sobrenatural. Também significava punição vinda do céu, ou castigo aos maus governantes, e mesmo prenúncio da queda de impérios ou termos de dinastias. Terremotos, trazendo tanta preocupação ao povo e aos governantes, fez Zhang Heng se envolver cada vez mais com sismos e, nesse caminho, acabou inventando o sismoscópio. Mas, afinal, o que é um sismoscópio? Trata-se de um instrumento que detecta a ocorrência de um terremoto. De algum modo, ele indica que o evento aconteceu. No entanto, ele não consegue registrar de forma permanente o acontecimento. Quem registra terremotos são os sismógrafos. Então, notem bem que quando eu me refiro a sismoscópio, sempre eu uso o verbo detectar e não registrar. Pois bem, vamos ver agora um sismoscópio em tamanho natural. Aqui sou eu ao lado do sismoscópio. Em chinês se diz Houfeng Di Dongyi, que significa instrumento para medir os ventos e os movimentos da Terra. Com cerca de 3 metros de altura e 2 de diâmetro, é feito de bronze e chama atenção pelo formato, pelo tamanho e pela cor um pouco dourada. Ele atiça a curiosidade, mas é um instrumento estático, pois não funciona e disso falaremos depois. Esse sismoscópio, que também é bonito e feito de bronze, é 20 vezes menor do que o original. No entanto, ele guarda enorme semelhança com aquela réplica exibida na Expo de Sevilha de 1991, incluindo figuras em relevo de montanhas e animais na parte inferior do vaso. Esse é o meu segundo sismoscópio, pois o primeiro, que comprei em Beijing em 1995, doei ao Observatório Sismológico quando lá criei um pequeno museu de sismologia. O modelo atual adquiri em Xi'an, uma cidade onde existe o Museu de História da China, tendo como maior atração as figuras em terracota do exército do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Estas estátuas de militares
são tão antigas como o sismoscópio de Zhang Heng. Voltando ao sismoscópio, ele possui 8 dragões fixados ao redor do vaso e equidistantes, isto é, eles estão a 45 graus um do outro. Cada dragão possui uma bola em sua boca e imediatamente abaixo existe um sapo com a boca aberta. Fazia parte do sistema um engenhoso mecanismo interno do qual não conhecemos detalhe. No entanto, aparentemente era governado por um pêndulo vertical. Quando o instrumento era atingido por ondas sísmicas, o movimento relativo vaso-pêndulo deixava cair a bola na boca do sapo, justamente na direção que vinham as ondas sísmicas. Na época, se conhecia a bússola e o instrumento poderia ser orientado geograficamente. A hora era determinada pelo relógio do sol ou relógios de água. Em outras palavras, se conhecia de onde vinha o terremoto e a data e horário de sua ocorrência. É bom lembrar que os chineses possuem o mais extenso catálogo sísmico do mundo, cobrindo um período em torno de 4.000 anos. É até possível que alguns desses antigos tremores tenham sido detectados pelo sismoscópio de Zhang Heng. Acho o sismoscópio de Zhang Heng uma invenção extraordinária, mas há detalhes ainda não explicados, como o seu funcionamento interno. Vamos ver uma possibilidade sobre esse mecanismo. A figura mostra um corte de um sismoscópio no formato de um vaso bojudo, com os dragões em sua volta e os sapos postados no terreno. O pêndulo simples é o elemento mais utilizado como mecanismo interno. Ao movimentar-se, ele abre a boca de um dos dragões. Percebe-se que o mecanismo interno exige certo esforço para funcionar. Apenas sacudidas fortes do chão poderiam ativá-lo. Isso implica em pouca sensibilidade. Eventualmente, durante movimentos bruscos, mais bolas poderiam cair na boca de outros sapos. E vocês acreditam que o sismoscópio de Zhang Heng funcionava? Pois bem, vou narrar um episódio bastante interessante e intrigante sobre isso. Na noite de 13 de dezembro do ano 134, uma bola caiu na boca do sapo, virada para o oeste. Bom, até aí tudo bem, aparentemente nada demais. No entanto, ninguém sentiu a terra tremer na capital Luoyang, onde estava instalado o sismoscópio. Como ninguém sentiu a terra tremer, a primeira reação foi de que o instrumento falhou. Teria sido um mau funcionamento ou um grande feito? Dias depois, mensageiros chegaram noticiando a ocorrência de um terremoto desastroso na cidade de Longxi, na província de Gansu. O mapa indica a capital Luoyang, onde estava o sismoscópio, e a estrela amarela simboliza o epicentro do tremor em Longxi. Veja o interessante. A direção do terremoto para o oeste, indicada pelo sismoscópio, foi precisa. A data e o horário determinados em Luoyang também coincidiam com as informações dos mensageiros. Portanto, além de funcionar, o sismoscópio mostrou grande sensibilidade. Afinal, detectou um abalo a cerca de 600 km de distância. Posteriormente, sua magnitude foi estimada em 7,0. Apesar dessa notável detecção de longa distância, com o passar do tempo, voltaram os questionamentos sobre o sismoscópio de Zhang Heng, principalmente porque nunca se encontrou partes desse instrumento e as escritas sobre o seu funcionamento também são pequenas. Certo? E se chegou ao ponto de questionar a existência do próprio instrumento. Por outro lado, Zhang Heng é um personagem importante na história das invenções chinesas e tais questionamentos precisavam ser respondidos. Foi então que o governo chinês resolveu ressuscitar o sismoscópio de Zhang Heng. Foi em 2003 que o governo chinês decidiu refazer o instrumento para ele funcionar. Isso foi amplamente divulgado e surgiram muitos estudos e experimentos sobre o tema. Feng Hui,
um sismólogo do Bureau Sismológico da China, descobriu em escritos antigos que o instrumento original possuía uma espécie de trigger, um disparador. Baseado nisso, ele construiu um novo sistema que funcionou. Onde estaria esse trigger, esse disparador, o gatilho? Né? Onde estava o pulo do gato? Vamos ver isso aqui através de um desenho. Este é o desenho simplificado do novo sismoscópio construído pelo sismólogo Feng Hui, baseado no que ele descobriu em livros antigos. Vou colocar alguns detalhes nesse desenho para melhor exemplificar como funciona esse instrumento. Aqui ficaria o pêndulo, que pode oscilar livremente para qualquer lado. Vou colocar a bola na boca do dragão. Vamos arranjar um sapinho para colocar aqui. Aqui existe um dispositivo que pode movimentar para os lados. E sua função ao movimentar é abrir a boca do dragão. Teriam 8 desses, porque são 8 dragões. E onde estaria o trigger? O gatilho para disparar o funcionamento do sismoscópio? Veja como foi simples e engenhosa a forma como reconstruir o mecanismo interno do sismoscópio para ele funcionar. Justamente aqui, nesse pequeno pedestal, foi colocada uma bola em equilíbrio instável. E o pêndulo toca essa bola suavemente. Qualquer movimento do pêndulo desloca a bola e ela cai numa canaleta, bate nesse mecanismo aqui, que abre a boca do dragão e deixa a bola cair na boca do sapo. Compare agora esse novo sistema com o mecanismo do tradicional modelo. O atual nos parece mais sensível e também preciso, por deixar apenas uma bola cair na boca do sapo para cada detecção de terremoto. Hoje em dia, existe um desses instrumentos funcionando e detectando terremotos. E também há um reconhecimento pela invenção de Zhang Heng, que sem dúvida esteve muito à frente de seu tempo. Já próximo de terminar essa apresentação, farei algo diferente. Vamos imaginar Zhang Heng lá na Lua, sentado e mirando a nossa Terra arredondada e bem distante. Vejam que ele está num local especial. É isto mesmo. Zhang está próximo de uma cratera lunar que leva o seu nome, homenagem por seus feitos no campo da astronomia. Há outro fato que deixaria Zhang Heng feliz, seria observar o enorme número de sismoscópios modernos operando na Terra, que na verdade são estações sismográficas. No entanto, imagino que ele seria crítico em outros pontos. O fato é que, quase 2000 anos após a invenção de Zhang Heng, continuamos sofrendo com os terremotos. São muitas destruições e milhares de mortos anualmente. A sismologia progrediu bastante, mas ainda precisa percorrer um longo caminho. Por exemplo, é preciso aprofundar o conhecimento sobre a gênese e o mecanismo dos terremotos e também aperfeiçoar as técnicas de construções antissísmicas e especialmente espalhá-las para o mundo pobre, para aqueles países necessitados, situados em zonas sísmicas perigosas. Termino esse vídeo relembrando uma frase de um dos meus livros, abre aspas, a Terra é um planeta dinâmico e uma máquina eficiente de produzir terremotos e, como tal, não para de trabalhar, fecha aspas. E é por isso que acontecem muitos terremotos e existe uma infinidade de histórias sobre eles. Pretendo contar alguma delas. Até meu próximo vídeo e muito obrigado.